O que está acontecendo com o VISC11 e o KNRI11? Esses são dois excelentes fundos imobiliários, o VISC de shopping centers e o KNRI é um misto entre galpões logísticos e também imóveis de escritório. Eu particularmente invisto nos dois fundos imobiliários e no final do vídeo eu vou fazer uma análise aqui e vou te dizer qual que eu tô vendo como oportunidade e qual que eu ficaria afastado. Bora lá pro vídeo. Bom, aqui nós temos o VISC11, dando uma olhada no Google, nós temos aqui, por exemplo, que hoje ele vem caindo um pouquinho, mas o quanto que ele tá caindo no ano? Se a gente buscar aqui desde o início do ano, ele já vem caindo 11%, 11,40%. Nos últimos 12 meses também 11,44%. Então veja que é uma queda bem expressiva para fundos imobiliários. Quando a gente fala de ações, Bitcoin, a gente tem sim uma oscilação bem maior. É normal que aconteça da gente ter ali dentro do nosso portfólio, dentro da nossa carteira, algumas ações caindo 5, 6, 8, 10%, mas para os fundos imobiliários, é uma queda bem grande. A ideia é que os FIs, eles crescem lentamente, eles crescem devagarinho, pagando dividendos para nós, mas essas quedas aqui também acabam assustando. Então, o que será que está acontecendo com o VISC11? E se a gente for olhar aqui também para o KNRI11, que é um fundo excelente, é da Kinea, é um fundo que tem muito histórico, é lá desde 2010, então é um dos primeiros FIs que surgiram no mercado, ele tem muita história mesmo. E veja só também, nos últimos 12 meses vem caindo aqui 10,56%. No último ano, desde o início do ano, 10,24%. Está sendo cotado aqui hoje a R$147. Esse FI, o KNRI, ali no finalzinho de 2019, início de 2020, quase bateu R$200. Ele estava valendo R$198, se não me engano. Eu invisto nele desde lá daquela época, desde lá de trás. Olha só, aqui em 2019, bateu um pico aqui de R$191, quase R$200 aqui com o KNRI. E de lá para cá, então, claro, toda a pandemia aconteceu, muita crise, a oscilação, a taxa de juros subindo, aquela loucura toda que a gente viu, mas hoje ele tá aqui nessa faixa então de R$147. E aí, será que vale a pena a gente investir no VISC, no KNRI? O que tá acontecendo com eles? No final também eu vou te mostrar ali o preço teto, quanto que seria o justo pra gente pagar pro VISC e pro KNRI. Então vamos lá, vamos passar aqui primeiro pelo relatório do VISC11, só pra gente apontar aqui alguns fatos que a gestora tá mandando pra nós. Olha só, esse é um relatório então de agosto de 2024, aqui já de cara a gente tem os dados principais, então o início do fundo foi desde lá de 2014, é um fundo bem conhecido, ele tem já bastante histórico, tem mais de 350 mil investidores. O valor patrimonial, a cota, o valor justo desse fundo imobiliário, ele foi orçado ali em R$126. E hoje ele está sendo negociado a R$111, R$112, mais ou menos aqui a cota do VISC11. Então tem uma diferença bem grande aqui se a gente olhar só pro indicador que é o PVP. Tem aquele desconto bem grande aqui entre o que a gente paga hoje no mercado e o valor justo que seria desse fundo imobiliário. Então, descendo aqui, nós temos esses destaques aqui que a gente já enxerga de cara o que está acontecendo com o fundo. Tá vendo esse 0,83% aqui, esse 0,83 centavos, na verdade, aqui foi a distribuição de dividendos do VISC11 nesse último mês. Então, aconteceu isso. O VISC11, ele estava pagando ali, por vários meses, ele estava pagando R$1 de dividendos para nós. Então, todo mês chegava ali R$1 do VISC. Para cada cota, R$1. E ele veio pagando isso por 3, 4, 5, 6 meses, mas o fundo ele já tinha anunciado que essa cota, esse dividendo, ele ia baixar por cota. E esse dividendo, então, tem ficado aqui em 0,83 centavos mais ou menos. O que acontece? Muita gente se assusta. Muita gente começou a investir no VISC11 naquele momento que ele estava pagando R$1. E aí, do nada, aqui entre aspas, porque a gestora já vinha avisando, esse fundo ele passa a pagar então 0,85, 0,83, e aí muita gente se assusta. Nossa, o que tá acontecendo com o VISC? Tá pagando 0,83, tá muito pouco, vou vender. E aí acaba vendendo. Então tem esse movimento de manada. Muitas pessoas estão vendendo o VISC11 por terem se assustado, por terem tido essa surpresa negativa desse dividendo menor. Mas isso já foi anunciado, e por que ele pagava R$1? Por que ele pagava mais? Porque foi feita uma venda de um ativo, uma venda de um imóvel, e essa venda então gerou um caixa para o fundo imobiliário e ele tem que distribuir para nós. E ele estava distribuindo então, aumentando um pouco o dividendo na cota. Em vez de distribuir os 83, 85 seria o normal de distribuição, ele estava distribuindo então R$1, estava pagando um pouco mais para nós. Basicamente é isso que aconteceu com o VISC11. Se a gente for olhar para o restante, são todos dados positivos. Por exemplo, o crescimento do NOI por metro quadrado. O NOI, ele é um indicador que mostra que é como se fosse a receita operacional do fundo imobiliário, quanto que o fundo consegue lucrar por metro quadrado dentro
dentro dos seus imóveis, dentro das lojas. Então, é isso, vem crescendo, as vendas vêm crescendo, esse NOIC, essa receita operacional, então vem crescendo. A taxa de ocupação acabou em 93,9%, quase 94%, e aqui ele comunica, então, seu maior nível no ano de 2024. Então, no ano inteiro, ele tá aqui com essa taxa de ocupação em 94%, o maior ponto positivo aqui. Ele tá com 94% dos shoppings todos alugados ali para lojas, gerando receita. Então, no geral, o fundo tá muito bem. Ele tá evoluindo, ele tá gerando receita, tá vendendo, tá com uma ocupação legal. Mas é isso, o dividendo baixou e assustou muita gente. Aqui até a parte do relatório onde a gestora já vinha avisando que esse dividendo, então, ele ficaria aqui entre 0,80 e 1, mas veja só, ele pagou aqui R$1 desde outubro de 2023. Então, por um longo período, ele veio pagando R$1, mas agora baixou para 85, 2 meses seguidos pagando 85 e agora 83. Então, isso aqui foi o que, na minha opinião, gerou esse efeito manada na galera que saiu vendendo o VISC11. Conforme a gente comentou também, a taxa de ocupação aumentou, então é melhor desde o início do ano. Aqui ela já tinha uma vacância aqui, uma ocupação no caso de 92%, olha só, melhorou, tá em 94%, então tá buscando mais inquilinos. Aqui toda a diversificação, então são 30 shoppings que ele tem espalhados, né, em vários estados do país. A participação, vale comentar também que a participação nesses shopping centers que a gente tá vendo aqui são participações minoritárias, então ele não detém, por exemplo, 80% do shopping, 90% do shopping, ele detém ali pequenas participações em cada um desses 30 shoppings. Então ele tem sim essa grande diversificação, mas são participações pequenas, ele não tem muito poder de decisão da gestão daquele shopping centers, né? Então tem esses detalhes aqui no VISC11, mas no geral é um excelente fundo imobiliário e eu não vejo nenhum grande problema que aconteceu para ele tá caindo 11% em um ano. E, bom, vamos lá para o KNRI. O KNRI é da Kinea, então é uma das maiores gestoras que nós temos nos fundos imobiliários. É um fundo que tem um patrimônio líquido de 4,5 bilhões de reais. Ele concluiu, então, aqui também, já no início ele fala que concluiu a aquisição de 57% de um novo prédio comercial. Nós temos aqui, então, a gestora se movimentando, o número de cotistas está em 277 mil investidores. Vacância física está bem baixa, 2,80, 2,90, então tem pouca vacância. A vacância financeira também, quanto menor, melhor, 6,20, vem baixando também. A cota patrimonial seria, o valor justo aqui negociado seria de R$161, mas hoje a gente viu que está abaixo de 150, está em R$147 já ao valor do mercado. Distribuição, os dividendos têm sido aqui em torno de R$1 por cota. A taxa de administração, 1,10, 1,11 na verdade, o início do fundo aqui lá em 2010. Então, um fundo que tem muita história mesmo no mercado. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo em outros números. A gente vê que o portfólio dele é composto por 21 propriedades, sendo 13 edifícios comerciais e 8 galpões logísticos. Então, olha só, e se a gente for olhar aqui o gráfico, a distribuição, a gente vê que 45% desses imóveis, então, são para galpões logísticos e 54% para esses escritórios. Eu gosto mais da parte de galpões logísticos do que os escritórios. Depois da pandemia, muita coisa mudou, muitas empresas acabaram fazendo aquele híbrido, indo para o home office, enfim, a parte de escritórios foi a que mais foi prejudicada e a que ainda não voltou, não se recuperou totalmente desde 2020. Então, nós temos aqui essa diferença, né, essa distribuição dentro do portfólio dele. Aqui do lado, nós temos também a parte dos contratos. Então, 44%, quase 45% são contratos atípicos. Esses contratos seriam melhores. Eu gosto mais de contratos atípicos porque geralmente ele prende o inquilino ali por um tempo maior. Também a duração desses contratos acaba sendo de 10, 15 anos. Geralmente é um longo prazo, mas veja que a maior parte dos contratos aqui do KNRI típicos. Então, é aquele contrato normal que a gente encontra. Por quê? Porque é mais aqui do lado dos escritórios. Não tem muito que você fazer com uma sala comercial. Você vai estar ali sempre com aquela sala. Os inquilinos acabam rodando mais. Sai inquilino, entra inquilino. Não tem muita mudança no imóvel. Diferente de um galpão logístico que você pode preparar aquele galpão, aquele grande imóvel, justamente para um inquilino. Por exemplo, um galpão refrigerado. É difícil que aquele inquilino, uma Coca-Cola da vida, saia daquele galpão logístico e aí você encontre outro. Existem esses contratos atípicos que amarram mais o inquilino, consequentemente também cobram mais. É mais dividendo que acaba sobrando para nós. Mas aqui não, né? Tem o lado dos escritórios que pesa um pouco mais no portfólio. Também esses contratos típicos. Aqui a parte do reajuste dos contratos, também bem tranquilo. Acho que IPCA e IGPM, então a maior parte aqui no IPCA vai repondo também a inflação. E aqui embaixo ele também tem o quando que vão ser renegociados esses contratos. Também tá com vencimento lá pra frente. Tá bem tranquilo de investir no KNRI. Geralmente o KNRI ele oferece assim essa segurança, essa previsibilidade, essa tranquilidade pra gente investir nele, sabendo que um FIC não vai dar problema pra nós. Então esse é o ponto principal, mais importante do KNRI. Talvez ele não entregue tantos dividendos, mas ele traz sim essa grande segurança. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o fundo. Nós temos aqui, por exemplo, a parte da vacância. A gente vê que existe uma certa vacância, mas é mais direcionada pros escritórios. Os galpões logísticos não, estão praticamente todos alocados. Nós temos aqui, por exemplo, a vacância por portfólio. Aqui, ó, 13%, mas na
parte de escritórios. Então acaba que existe vacância, mas mais nessas salas comerciais. Ele tem mais de 140 inquilinos. Aqui tá a distribuição geográfica dele, é mais atuando em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São 13 edifícios comerciais, mais aqui 8 galpões logísticos. Então aqui nós temos também a imagem, a gente consegue ir em busca também desses imóveis, onde é que estão localizados esses prédios comerciais. Geralmente são nas capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então nós temos aqui todos os detalhes e também os galpões logísticos que ele tem em carteira. E bom, eu comentei contigo que eu invisto nos dois. Na minha carteira pessoal eu tenho o KNRI e também tenho o VISC. Já na minha carteira pública, na verdade a carteira da minha filha, a carteira da Aurora, nós incluímos sim aqui os fundos imobiliários ou VISC 11. Olha só, eu comecei a investir no VISC lá por janeiro, fevereiro, e a gente já tem aqui uma queda de 9%. É uma queda grande para os FIs, que então na carteira da Aurora eu vou ter que pensar o que eu vou fazer com o VISC 11. Mas olha só um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, é que, por exemplo, o VISC, o BRCO, que é um fundo de galpões logísticos, o GGRC também de galpões logísticos, o BCFF ele tem tanto parte de tijolos, metade do portfólio é para tijolos e a outra metade é FIs de papel. Mas olha só, os FIs de tijolos no geral, esses que tem esses imóveis, shoppings, galpões, estão todos caindo. Claro que o VISC está caindo mais, por esses motivos que eu comentei com você, do dividendo ter reduzido e ter assustado muita galera. Mas veja que os FIs de papel, o KNCR11, ele tá subindo. Nós temos aqui o GARI que tá no 0 a 0, mas nós temos essa dinâmica acontecendo. Os FIs de tijolos estão em baixa, os FIs de papel voltaram a crescer. Por que que isso está acontecendo? Porque nós temos aqui uma previsão para a taxa Selic, nós temos uma previsão dela terminar o ano em 11,25. Lá em janeiro, quando a gente começou a investir nos fundos imobiliários, acabou tendo um boom ali nos FIs, muitos FIs subiram, porque a projeção da Selic estava lá para terminar o ano em 9, 9,5, quem sabe até um 8,5. Então a projeção era de baixa na Selic até um ponto que a gente fosse estagnar ali, provavelmente seria em torno de 9%. Mas o que acontece? Quando a Selic cai, quando os juros caem, isso é um benefício para a economia como um todo. E isso também beneficia os FIs de tijolos. Então a gente viu um crescimento dos FIs de tijolos de lá para cá. Mas o que acontece é que, devido ao governo estar gastando demais, é muito gasto público, cada vez mais impostos, a gente tá ali pagando imposto, mas acaba que o governo não para de gastar e aí não tem responsabilidade fiscal. Em algum momento isso vai dar merda. Então aí o Banco Central, o Copom, já tá estimando aqui uma Selic em 11,25 pro final do ano, o que impacta os FIs de tijolos. Provavelmente, se você olhar para sua carteira, os FIs de tijolos vão estar para baixo e nós vamos ter ali alguns FIs de papel se valorizando. Então saiba disso, nós temos uma Selic com projeção de alta no final do ano. Lá para 2025, 2026, ela tende a baixar, pelo menos essa é a previsão, que ela volte para os 10,25 e depois lá termine em 9, mas tudo vai depender também do que o governo vai fazer, se vai mostrar responsabilidade fiscal ou não. Aí só depende do governo mesmo, e a gente tem que ir acompanhando essa trajetória aqui da taxa Selic. E bom, para fechar o vídeo, então, eu ia te falar sobre qual fundo imobiliário que eu investiria e qual que eu ficaria longe no momento. Eu tenho essa planilha aqui, que é o preço teto. Eu fiz um outro vídeo onde eu explico como você monta toda ela, também como que você coloca os dados para você chegar nesse preço teto. Vou deixar aqui em cima o link e ali eu explico todos os detalhes de como que funciona esse preço teto. Mas, basicamente, é o preço justo que a gente pagaria, o preço máximo que eu pagaria num fundo imobiliário. Nós temos aqui, por exemplo, o VISC e o KNRI. Deixei eles aqui para baixo. O VISC, ele está sendo negociado, então, hoje a R$108. Tem uma projeção de dividendos para ele pagar de agora para o próximo ano, que vai ficar mais ou menos em R$10 e R$20, somando os dividendos do próximo ano, os próximos 12 meses. Aqui nós temos o IPCA hoje, que está em IPCA mais 6,30, que é a taxa lá no Tesouro Direto, então está em 6,30, e a gente quer buscar um prêmio aqui de 2%. Então, basicamente, a gente preenche a planilha para chegar no preço teto. E para o VISC 11 eu poderia pagar até R$122, quase R$123. Aí eu teria essa margem de segurança aqui de 13%. Então, se eu comprar hoje a 108, eu tenho essa margem de segurança de 13%. Agora, o KNRI, colocando os dados, o quanto que ele está pagando de dividendos, o valor que ele está sendo negociado hoje, projetando para o próximo ano esses dividendos, nós temos aqui um prêmio, né, de 2% também, um valor aqui, uma margem de segurança, no caso, que está negativa, porque o preço teto que eu deveria pagar nele é de 144, no máximo 145, e hoje está 147. Então, mesmo o KNRI caindo, segundo aqui a planilha, segundo essa projeção dos dividendos do KNRI, eu deveria pagar aqui no máximo 144. Então, hoje, eu ficaria longe do KNRI, eu tenho ele em carteira, invisto nele já há um bom tempo, lá desde 2018, mas a ideia aqui é o que eu faria hoje. Hoje eu não compraria o KNRI e
eu olharia para o VISC11 como sendo ainda uma oportunidade. Por exemplo, na carteira da Aurora, a carteira da minha filha, eu possivelmente vou comprar ali um pouquinho mais de cotas do VISC11 para ir melhorando também o meu preço médio ou aproveitando essa oportunidade. É, sim, muito provável que a Selic vá continuar subindo de agora em diante até a gente estabilizar e ter uma resposta do governo para depois a gente ver se ela vai começar a baixar novamente. Então, os FIs de tijolos vão sofrer um pouco no momento, o que abre uma janela de oportunidades para nós, investidores de bolsa, para nós, investidores de longo prazo. Novamente, nós vamos encontrar FIs descontados na bolsa, FIs abaixo do seu preço justo, FIs bons para a gente comprar pensando lá na frente. Então, hoje eu compraria o VISC11, o KNRI ficaria aqui de fora no momento. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda semana. Se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu alguma coisa, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, assim você me ajuda a crescer no YouTube, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele vai mandar para cada vez mais pessoas, e a gente vai levando essa educação financeira para muitas pessoas. Meu muito obrigado, vou deixar o vídeo então da planilha do preço teto aqui do lado, basta você clicar, você segue assistindo aqui os vídeos do canal, espero que você goste, te vejo na próxima semana, te vejo no próximo vídeo, falou!